RN registra maior número de mortes pela Covid-19 em apenas um dia. Mesmo assim, novo decreto flexibiliza o funcionamento do comércio. No Dia Mundial do Livro, a campanha para salvar uma livraria em Natal. Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. O TVU Notícias está no ar. 5 mortes por Covid-19 foram confirmadas no Rio Grande do Norte em apenas 24 horas. É o maior número desde o início do surto da doença aqui no estado. Até agora são 34 mortes e 708 casos confirmados. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde hoje pela manhã. Jamile Nogueira tem os detalhes. Além das 5 novas mortes confirmadas desde ontem, a Secretaria de Saúde afirmou que mais 8 estão sob investigação. Os óbitos confirmados pela infecção nas últimas 24 horas foram em Ceará-Mirim, Canguaretama, Natal, Ipanguaçu e Parnamirim. Aliás, essa foi a primeira morte por Covid-19 atestada em Parnamirim, mas ainda há um outro caso no município mais antigo que espera confirmação. Sobre o número de leitos ocupados, o secretário adjunto afirmou que houve uma pequena diminuição na ocupação, passando para 28% dos leitos críticos do estado disponíveis. Em todo o Rio Grande do Norte, são 107 pessoas internadas, sendo 65 desses pacientes já confirmados com Covid-19. Nós precisamos manter uma margem de 70% de leitos ocupados para o período mais crítico da doença. Estamos correndo atrás disso. Esses números mostram isso, e com a perspectiva de reduzir um pouco mais. A ideia é que a gente possa entrar no final de semana com novos leitos abertos e, consequentemente, essa taxa um pouco menor. E por causa do aumento exponencial de casos de Covid-19, a governadora Fátima Bezerra declarou hoje estado de calamidade pública no Rio Grande do Norte. O governo já havia decretado estado de calamidade no dia 19 de março, que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa. Na publicação de hoje, este novo decreto busca reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Regional junto à União para atrair recursos federais. A declaração no Rio Grande do Norte foi motivada pelo desastre classificado e codificado como estado de calamidade pública provocada por desastre natural biológico nível 3, que é desastre de grande intensidade caracterizado por epidemia de doenças infecciosas e virais. O Gabinete Civil esclarece que as coordenações da Defesa Civil de cada município podem acessar a plataforma virtual do governo federal e preencher o formulário de informação de desastre para solicitar o reconhecimento de situação de emergência na sua cidade. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. E mesmo com o crescimento no número de mortes, o governo cedeu às pressões dos empresários para a reabertura de parte do comércio. O novo decreto prorroga a suspensão das aulas até o fim do mês de maio, proíbe carreatas e permite reabertura de indústrias, hotéis e salões de beleza. O governo do Rio Grande do Norte prorrogou as medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus por meio de um decreto publicado na manhã desta quinta-feira. O novo documento renova a suspensão das aulas até 31 de maio, endurece regras para evitar aglomerações e flexibiliza comércio e indústria. Restaurantes, bares, lanchonetes e praças de food truck devem funcionar exclusivamente com sistema de entrega ou ponto de coleta dos alimentos. O consumo de mesas nesses locais está proibido até o dia 5 de maio. O decreto mantém as normas restritivas de isolamento, abre indústrias e flexibiliza o funcionamento do comércio, incluindo os serviços que estão na lista dos essenciais. Além das atividades de assistência médica e de comercialização dos alimentos, como supermercados e padarias, que já estavam regulamentados no decreto anterior, o novo decreto libera outras atividades. Locais como oficinas, borracharias e lojas de autopeças, oficinas de máquinas e equipamentos agrícolas, hotéis, flats, pousadas e acomodações similares, atividades de agências de emprego e trabalho temporário, serviços de reparo de computadores e bens pessoais domésticos, serviços de lavanderia, atividades financeiras, de seguros e de contabilidade,
serviços de venda e locação de imóveis, de automóveis e motocicletas, serviços de higiene pessoal, incluindo barbearias, cabeleireiros e manicures. Continuam suspensas atividades coletivas de qualquer natureza, pública ou privada, como festas, shows, atividades desportivas, feiras e exposições. As passeatas e carreatas passaram a ser proibidas para evitar aglomerações como as que ocorreram neste último final de semana. As medidas valem até o dia 5 de maio. Jorge Silva para o TVU Notícias. O prefeito Álvaro Dias decidiu anular a contratação da empresa que forneceria mão de obra temporária para auxiliar no tratamento da Covid-19 no hospital de campanha da capital. O anúncio da anulação foi feito por meio de uma nota, mas a prefeitura não explicou as razões que levariam ao cancelamento do contrato. Segundo nota enviada à imprensa, o prefeito Álvaro Dias anula a contratação da empresa TIN Serviços em Saúde, contratada emergencialmente pela Secretaria Municipal de Saúde por R$ 19 milhões. O valor seria para a contratação de empresa especializada em terceirização de pessoal da área de assistência à saúde pelo prazo de 180 dias. O contrato foi feito com dispensa de licitação, ou seja, não passou pelo processo normal de concorrência pública por causa dos decretos estadual e municipal de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. As empresas foram convidadas a apresentar as propostas e venceu a que apresentou de menor valor. A contratação para os serviços no Hospital de Campanha de Natal, no antigo Hotel Parque da Costeira, estava em meio a polêmicas, tanto no que se refere aos valores como aos contratos. O jornalista Dinarte Assunção chegou a questionar uma possível ligação de parentesco entre o prefeito e sócios da empresa contratada. Após as denúncias, várias instituições cobraram respostas da Prefeitura do Natal, entre elas o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Chamou a atenção o formato da contratação de quem vai gerenciar esse hospital. Eles contrataram uma empresa, que é uma espécie de filhote de uma empresa maior, que já tem contratos com a Prefeitura de Natal, e esta empresa não tem a menor experiência em gestão hospitalar e não tem mão de obra médica. Então você injetar, segundo o que consta, 19 milhões para contratar uma empresa que não tem sabidamente mão de obra médica, isso realmente nos levanta algumas preocupações e nem tem a experiência de gestão hospitalar. Na última segunda-feira, o prefeito chegou a pedir a instauração de uma auditoria no processo de contratação da empresa. Segundo a própria prefeitura, o pedido de auditoria foi motivado por, abre aspas, notícias veiculadas nos últimos dias acerca do processo de contratação de mão de obra emergencial para atuar no Hospital de Campanha de Natal, fecha aspas. Álvaro Dias determinou que a Procuradoria do município finalizasse a análise da licitação em 48 horas, prazo que encerraria ontem. Com a anulação, o prefeito determinou ao secretário de Saúde do município, George Antunes, que realize uma chamada pública para escolher uma nova terceirizada. Nós tentamos contato com o prefeito Álvaro Dias, mas a assessoria de imprensa informou que ele só iria se pronunciar sobre o assunto através da nota já divulgada. Nossa equipe também tentou contato com o secretário de Saúde do município, George Antunes, mas a assessoria de imprensa informou que não seria possível nenhuma entrevista. A Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público do Rio Grande do Norte emitiram uma recomendação conjunta para a Secretaria de Educação e Cultura do RN sobre o fornecimento de merenda escolar dos alunos da rede de ensino durante o período da quarentena. Laísa Félix tem mais informações. De acordo com o secretário de Educação do Estado, Getúlio Marques Ferreira, após a distribuição de 24 mil kits no início do mês, que foram destinados aos alunos em situação mais vulnerável, já está em curso o planejamento de uma nova leva. Nós estamos fazendo toda uma preparação para que todos os 215 mil alunos da rede estadual recebam um kit, que provavelmente estaremos fazendo nas próximas semanas, para que essa entrega permita que em casa eles possam ter acesso a aquilo que ele tinha nas escolas, que era a merenda escolar. Todos os alunos, todas as escolas, todas as cidades do Rio Grande do Norte serão contempladas com estes kits. Aguardamos apenas
a situação e prazo de entrega dos fornecedores para que a gente possa anunciar um calendário. A assessoria de comunicação da SERC informou que a secretaria já vinha discutindo com a DPE e o MPRN sobre a questão da distribuição de alimentos aos alunos e que os kits foram a opção indicada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Já sobre o andamento das aulas à distância, o secretário ressaltou a transmissão de conteúdos aqui pela TV Universitária e pelas TVs Cultura e Assembleia, além da plataforma sigeduc.rn.gov.br. Faço um apelo, comunico para os alunos e para os pais, para as famílias, que acessem o site da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte e vejam os horários e os conteúdos que vocês podem ter nessas TVs abertas para que, a partir delas, possamos manter o processo ensino-aprendizagem em continuidade para uma melhor educação de todos os estudantes do Rio Grande do Norte. Aqui na TVU, as aulas são transmitidas de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. Laísa Félix para o TVU Notícias. Depois de anunciar a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, o governo federal voltou atrás e decidiu cancelar a medida. O pior é que muita gente nem conseguiu receber a primeira parcela e os canais de atendimento não funcionam. O Ministério da Cidadania anunciou ontem que o governo não conseguirá, por fatores legais e orçamentários, antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Em nota, a pasta explicou que, pelo alto número de requerimentos que ainda estão em análise, está impossibilitada legalmente de fazer a antecipação do benefício, prometido também pela Caixa Econômica Federal. A suspensão do pagamento foi recomendada pela Controladoria Geral da União. O Ministério da Cidadania disse que, após a definição do suplemento orçamentário a ser feito pelo Ministério da Economia, irá pagar a primeira parcela do auxílio e depois anunciar o calendário de pagamento da segunda parcela. Outro problema é referente às pessoas que precisam tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial. O único telefone fornecido pela Caixa Econômica, o 111, não funciona desde a última segunda-feira. Até hoje, a Caixa Econômica não resolveu a instabilidade do sistema, o que acaba deixando milhares de beneficiários do auxílio angustiados. De acordo com a Caixa Econômica, até ontem foram liberados mais de 22 bilhões de reais do auxílio emergencial para cerca de 31 milhões de brasileiros. Ao todo, foram registrados mais de 45 milhões de cadastros no aplicativo e no site oficial. Cerca de 32 milhões de cadastros foram realizados entre 7 e 10 de abril e já foram processados. Outros 7 milhões de inscrições feitas entre 11 e 17 de abril começaram a ser analisadas nesta semana, com previsão de conclusão para amanhã. O recurso disponível para cada uma das 3 parcelas do beneficiário, ainda segundo o Ministério da Cidadania, é de 32 bilhões de reais. Já foram transferidos pela Caixa 31 bilhões e ainda serão avaliados cerca de 12 milhões de cadastrados para pagarem a primeira parcela. Jorge Silva para o TVU Notícias. Daqui a pouco, no Dia Mundial do Livro, a campanha para salvar a livraria do campus da UFRN. E em tempos de isolamento, vamos rever como a filosofia pode ajudar a descomplicar nossas vidas com o professor Pablo Capistrano. Não saia daí, a gente volta em instantes. Com as aulas suspensas e as medidas de isolamento social, a livraria do campus da UFRN vai precisar de apoio. A Cooperativa Cultural lançou uma campanha para se manter aberta durante o período de incertezas financeiras. A crise causada pela pandemia do novo coronavírus atinge principalmente setores não essenciais. A livraria do campus central da UFRN se enquadra nesse grupo
e a cooperativa cultural, responsável pela administração do espaço, faz um apelo para resistir. Desde o dia 23 do mês passado, nos encontramos com a livraria fechada e, portanto, o nosso caixa foi a zero, digamos assim. E por isso nós estamos fazendo uma campanha que chamamos Contribua e Apoia a Cooperativa, a sua livraria na cidade, através de antecipação de compras de vouchers no valor de R$100 e R$200. Então, no nosso retorno, as pessoas podem ir lá à livraria e trocarem esses vouchers no valor que contribuíram. Com mais de 40 anos de atuação, a cooperativa mantém articulação com as principais editoras do país e, em sua história, recebeu nomes importantes da literatura nacional, como Gessé Souza e Ariano Suassuna. Então, a defesa da nossa livraria é uma defesa do patrimônio cultural, do livro, também da cultura geral do nosso Estado, porque sabemos que livro é liberdade, livro é vida. Bom, em tempo de isolamento social, que tal buscar ajuda na filosofia para enfrentar tantas mudanças na sociedade? A partir de hoje, vamos rever a coluna do professor Pablo Capistrano aqui no TV Notícias. E já que estamos todos trabalhando à distância, como será que a vida digital influencia a razão e o conhecimento? Descomplica a filosofia. Dando aula aos meus alunos de 15 anos, fico sempre espantado como eles não parecem ter a mínima ideia do que significava viver em um mundo sem redes sociais. Então vou marcar um encontro. Deus me livre, nem pensar. Isso me faz pensar que a maré digital mudou tão violentamente a forma como nos relacionamos e lidamos com a informação, que é bem possível que a verdade tenha mesmo morrido afogada, de mãos dadas com a honestidade intelectual, na lama do pântano digital. Nem a filosofia, a velha musa de Sócrates, Agostinho e Kant, ficou imune à tretagem virtual. Num país onde Olavo de Carvalho se propõe a ser uma espécie de educador da nação, tal como Platão sonhava ser na Atenas antiga, a impressão que se tem é que o amor pela sabedoria se transformou numa tara maluca e pervertida pela estupidez. Por isso, muitos colegas acadêmicos acham que o espaço das redes sociais não seria um local adequado para se falar sobre um assunto tão profundo e complicado quanto a filosofia. Na verdade, esconder o pensamento atrás de uma linguagem técnica, que a maioria dos seres humanos normais tem uma grande dificuldade de entender, é uma boa estratégia de sobrevivência. Especialmente em um momento em que as senhoras nos grupos de oração da igreja juram de pés juntos que professores de filosofia estão convocando alunos nas escolas para a guerrilha bolivariana e oferecem, na hora do lanche, mamadeiras de piroca para estimular nas criancinhas o desejo de mudar de sexo. Na verdade, a história está cheia de casos trágicos de pensadores que se deram mal por tentar divulgar abertamente suas ideias. Sócrates, Giordano Bruno e Spinoza são alguns exemplos de filósofos que dançaram feio quando tentaram sair da toca e esqueceram o lema de Ovídio que René Descartes mandou gravar em sua tumba. Bem viveu quem viveu oculto. Apesar disso, eu chego, na altura dos meus 45 anos, como um velho dinossauro analógico, ainda insistindo nessa ilusão iluminista de fazer um uso público da própria razão. Já pensou que loucura? Mesmo sabendo dos riscos de se expor publicamente em meio a essa maré de dejetos virtuais que já está batendo no pescoço, talvez seja a hora de sair da toca analógica. Afinal, hoje, o grande paradoxo que o pessoal da turma de Sócrates tem de enfrentar é mesmo esse. No pântano digital, quanto mais a transparência cresce, mais a escuridão floresce. O TV Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até amanhã. E se puder, fique em casa.